Bom, agora a gente vai conversar. Você sabe que tradicionalmente às segundas-feiras a gente tem aqui o quadro Nossos Filhos, né? Porque esses meninos nos dão trabalho. Então hoje a gente vai falar sobre acidentes com o neurologista, neurocirurgião, Dr. Roberto Tude, e também com Marcelo Oliveira, ele que é coordenador de uma ONG, que eu conheci agora, né, nessa pesquisa para esse quadro, Mergulho Cidadão, que é um trabalho bem interessante, né? Eu estava até conversando com os dois aqui. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Antes da gente começar, porque na minha família, há 15 dias mais ou menos, meu primo Leandro, ele está fazendo intercâmbio na Austrália, foi dar um mergulho, né? Tem 27 anos, foi dar um mergulho e infelizmente lesionou uma vértebra, já foi operado, a gente está aguardando, né, os movimentos e a avaliação dos médicos, mas você imagine, né? Tá lá na Austrália, a família toda mobilizada, meus tios já foram para lá e tudo mais, e a gente sabe a quantidade de acidentes que acontecem por ano aqui no país e aqui no estado da Bahia, né? A gente tem essa orla maravilhosa, mas é preciso que tomemos alguns cuidados. Quando eu vejo ali os meninos no trampolim, por exemplo, da Barra, me dá uma agonia, né? Porque ficam ali se divertindo e tal, e fazem acrobacias, mas não tem nenhuma orientação. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, e você pode participar através de 99515500, boatardebahia@band.com.br, sem contar no 72250. A gente começa com mergulho, mas vai falar também sobre outros acidentes domésticos, por exemplo, que envolvem também, né, o comprometimento de cabeça, pescoço, que é a área do Dr. Tude, que está aqui com a gente. Bom, mas vamos lá. Eu queria começar com o Marcelo para saber exatamente como é que foi o seu acidente, né? Foi mergulho também? O acidente foi por mergulho, foi em 1995, eu estava de férias em Arembepe, justamente o período de maior incidência desse tipo de acidente. Verão mesmo. É o verão, férias escolares, férias trabalhistas, todo mundo querendo brincar, se divertir, e a gente não imagina que essa brincadeira possa nos machucar. Na verdade, o SARA tem um dado que indica como a terceira causa no país de lesão, que leva pessoas à cadeira de rodas, só fica atrás de acidente de trânsito e arma de fogo. No acidente, eu estava numa circunstância familiar, brincando em Arembepe, e desavisadamente a gente resolveu mergulhar, e nessa brincadeira já se vão 15 anos de convivência utilizando a cadeira de rodas para locomoção. Quantos anos você tinha? Eu tinha 21. 21 anos. Você estava me dando um dado também que para mergulho, né, acidentes com mergulho, é até os 29 anos, né? A incidência maior. A incidência maior fica compreendida entre os 10 e 29 anos, com a predominância da população masculina. Né? A gente ainda hoje é criado para estar provando coisas, situações, né, a título de ser macho, mas às vezes a gente acaba sendo machucado ou ficando machucado nessa de provar uma atitude, uma postura, até para estar inserido em algum tipo de grupo, né? Doutor Marcelo Tude, até pela sua experiência, né? Roberto Tude, até pela sua experiência em hospital, na academia também, e sua tese de doutorado, que foi falando sobre acidentes com crianças, né? Como é que o senhor percebe isso, né? Essa coisa dos cuidados que as mães têm, mães e pais, no ambiente doméstico, que às vezes acontece, mas quando chega numa ocasião dessa que é férias, né? O menino quer se libertar, às vezes a família fica, não, vamos lá, prende dali, daqui, mas tem uma hora que ele vai e segue, né? Boa tarde. Boa tarde. Veja só, o melhor do acidente é não ter. Né? A gente sempre fala que a prevenção é o melhor tratamento do acidente. É óbvio que às vezes você controlar a criança, adolescente, é difícil, né? Chega a época de férias, eles quer pular, quer andar de bicicleta sem proteção, quer andar de skate sem proteção. A gente sempre olha. Primeiro que eu acho que mergulhar onde você não sabe onde está mergulhando, já está errado. Eu acho que aí você já não... É evitar mesmo. Borda de piscina é um perigo também. Criança que corre na borda da piscina, cai, bate a cabeça. Outros acidentes também que podem levar ao trauma raquimedular, né? A fratura das vértebras e eventualmente uma tetraplegia, né? Para movimentar os braços e as pernas. Pode acontecer também nos acidentes de esporte, né? Skate, bicicleta. Então todos os mecanismos de trauma a gente deve pensar sempre na prevenção. Então usar capacete, usar joelheira, usar cotoveleira, tudo que for possível para a gente diminuir o risco da lesão, ótimo. Porque o que a gente tenta evitar é a lesão primária, né? O acidente propriamente dito. Aconteceu, aí vem outra dor de cabeça,
cuidar das lesões secundárias. Né? Agora, doutor Roberto, aqui já tem uma pergunta de Adriano Reis, né? E eu vou aproveitar e emendar a pergunta dele numa outra, porque eu percebo que todo mundo que tem filho, não é que o menino cai, tropeça, cai no chão e tal, não sei o quê, depois corre para botar gelo ou para passar uma água gelada e esfrega a cabeça do menino, né? E assim, às vezes o choro é mais pelo susto do que pela dor, né? Mas aí as mães e responsáveis ficam totalmente desesperadas. Aí ele diz o seguinte aqui, Adriano, eu gostaria de perguntar ao doutor se por acaso a cabeça sofreu uma pancada forte, qual o procedimento correto a se tomar? Depende do que ele está chamando de pancada forte, né? Porque assim, o mais frequente em criança, acho que não falou a idade, mas não falou. De qualquer jeito o mais frequente na faixa pediátrica são as quedas da própria altura, né? O que a gente fala, a criança está correndo, brincando, cai da própria altura. Geralmente não são traumas graves, né? Na grande maioria das vezes são traumas leves, mas é óbvio que podem levar a fratura de crânio, eventualmente essa fratura fazer um coágulo dentro do crânio. Em relação a correr, passar um gelinho e tal, isso não vai reduzir o risco da lesão. Isso vai diminuir a dor, porque o gelo tem um efeito anestésico, e passar a mão também alivia a dor, é uma outra forma de você... Existem algumas coisas que a gente chama de mecanismo de comporta da dor. A criança está chorando, está doendo, passa a mão, é como se a gente enganasse aquela dor. Então ele vai sentir só a gente passar a mão, mas assim, a gravidade não vai reduzir. Tem que ir no médico depois. Tem que ir no médico depois. O ideal outra é que... coisa que pensa, não deixa ele dormir não, porque ele caiu agora. Deixa ele ficar acordado. Isso daí realmente existe muito. Seguinte, se ele tem... O que a gente pede é que fique observando essa criança. Muitas vezes o trauma acontece de noite, a criança tem sono e a mãe fica acordando a criança a noite exatamente. toda. Não, leva para o médico que a gente vai avaliar essa criança na unidade de emergência. Porque assim, aí chega às vezes, meu filho quer dormir, mas são 23 horas. E a criança está com sono, a gente está com sono, então... O ideal é sofrer um trauma de crânio, leva para uma avaliação. Marcelo Roberto mandou aqui uma pergunta através do e-mail, boatardebahia@band.com.br. Gostaria de saber se Marcelo já fez algum trabalho de conscientização com aqueles meninos que ficam pulando ali da barra, né? Você também observa. Eu fico agoniada. Então, justamente, esse ano a gente implementou a campanha Mergulho Cidadão, que tem dicas como essas que o Dr. Roberto acabou de falar, de brincadeira em borda de piscina, mergulhar em locais desconhecidos sem saber da profundidade. Então tem dicas para que as pessoas tomem cuidado na hora de brincar, porque outros verões virão e a gente vai querer brincar nos outros verões também. E atrás tem o meu depoimento falando de como foi meu acidente. A gente está em toda Salvador, onde a gente é convidado, onde também não é convidado, a gente está indo, levando essa informação, porque a gente entende a importância dessa campanha, desse momento, e é um movimento de muitos amigos e outros parceiros. Queria aproveitar inclusive a oportunidade para agradecer a Band por dar esse espaço para a gente estar falando disso aqui, e o Mergulho Cidadão também se solidariza a você nesse momento e a sua família. Obrigada, querido. E boa sorte, que tudo transcorra bem para vocês. Obrigada. A gente volta agora para o quadro Nossos Filhos, hoje recebendo aqui Marcelo Oliveira, que é coordenador dessa ONG Mergulho Cidadão, né, que eu tive o prazer de conhecer, e também o Dr. Roberto Tude, que é neurocirurgião, que gentilmente veio aqui nos trazer as informações. Isso, Mergulho Cidadão. Essa aqui é a cartilha do Mergulho Cidadão, que tem todas as informações que você deve ter antes de cair na água, tá certo? Para que não tenhamos problemas e você aproveite, como ele mesmo diz, mais e mais verões. Aqui tem duas pessoas, né? Alan Patrick, que pergunta para você o seguinte: o que passou pela sua cabeça quando você soube que iria ter que conviver com a cadeira de rodas? Boa sorte para você, que você nunca desista de nada por causa dessa pequena adversidade. E manda um beijo para a esposa dele, Vera. Pronto. Alan, obrigado pela pergunta, um beijo para sua esposa Vera. Bom, quando eu soube que iria conviver com a cadeira, foi da seguinte maneira: eu estava na UTI e minha tia tinha acabado de entrar na UTI, ela é médica também, e eu perguntei a ela se eu voltaria a andar, e a resposta que ela me deu foi que só dependeria de mim. Passados 15 anos eu entendi que andar é muito mais do que movimentar pernas, que a gente pode caminhar sim sem as pernas, que a gente pode realizar, que a gente pode contribuir, que a gente pode agregar, e é assim que eu venho caminhando ou andando durante a minha trajetória. E doutor Tude, esse momento de dar a notícia, né, ou de acompanhar esse procedimento, porque às vezes a lesão
né, naquele primeiro momento, né, ainda mais que medicina é essa coisa que pode modificar, né, dependendo dos tratamentos todos e até da própria vontade da pessoa em se recuperar, mas aquele diagnóstico é não, a pessoa não vai voltar a andar. Mas para dizer isso para a mãe de uma criança, de um adolescente, para o próprio adolescente, né? É horrível. Não tem outra palavra para explicar. É terrível. Virar que seja uma criança, um adolescente, um adulto, dizer que ele não vai poder mais andar, ou não vai. Qualquer perda de algum órgão, na verdade, é muito difícil. Não existe. A gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso na vida a dizer isso. É muito difícil. Não tem nem como explicar aqui o que é. Eu lembro, até hoje, a primeira vez que eu dei essa notícia. Eu estava na residência de São Paulo, quando um garoto de 15 anos. Eu era o residente responsável por ele e desde aquela época o chefe do serviço ele orientava que a gente tivesse contato com essa parte da medicina que a gente não aprende. E isso eu trago até hoje, porque para mim foi muito difícil. Como até hoje, qualquer notícia, seja a notícia de que uma criança tem uma doença que não vai ser tratada, seja a perda de alguma função, seja porque ela não vai voltar a andar, não tem receita. Isso vai muito do sentimento nosso na hora também. Sempre é difícil. Não existe uma forma de diminuir. Não existe uma forma de diminuir. O que a gente tem que fazer é sentar com a família, conversar com a família, e nessa hora a família entender que a gente tem tanta dificuldade para passar isso quanto eles. Claro. Então muitas vezes a família diz, meu filho não vai poder saber disso agora. E a gente tem que entender isso. Você não está preparado para ouvir isso agora, então vamos ver quando é que a família vai nos chamar, vai chamar o médico para juntos a gente tentar passar isso para a família. Mas olha, nunca é fácil. Teve uma época, né, nesse ano mesmo, assim, um período que a gente foi obrigado a quase que semanalmente dar notícias de acidentes com crianças em janelas, né? Criança perto da janela, sofá perto da janela, aí criança pulou e tal. E aí uma mãe aqui anônima faz a pergunta, gostaria de perguntar ao médico se ele acha seguro mesmo, de verdade, aquela rede de proteção que colocamos nas janelas. Sim, aquelas redes são seguras, né? Devem ser colocadas por uma empresa especializada, claro, né? Procurar saber no mercado quais são as melhores empresas, mas sim, as redes são seguras. E graças a Deus aqui praticamente obrigatório o uso dessas redes. E pasmem, em alguns locais mais desenvolvidos, assim, existem alguns locais fora do país que isso não é preconizado, isso não é obrigatório e que quebra de janela é um problema de saúde pública realmente. Dentro de casa, quais são os acidentes mais comuns que têm lesões graves? Dentro de casa, as quedas de andador, às vezes essas crianças ficam em andador, as quedas de andador. Dentro de casa, as quedas de altura, vamos dizer, criança que sobe no sofá. Aquela coisa assim de virar, eu já ouvi até assim, fui trocar a roupa do bebê, botei caiu na cama, da cama e sim, virei quando vi. Também isso pode acontecer. E, geralmente são crianças menorzinhas, podem ter fratura no crânio, porque caem, batem a cabeça no chão. A própria desproporção entre a cabeça da criança e o corpo, né? Existe uma desproporção. A proporção deles, né? Exatamente. Então, alguns traumas banais podem se tornar um pouco mais graves. Eu tenho que agradecer as presenças aqui de Marcelo Oliveira, coordenador da ONG Mergulho Cidadão, mergulhocidadão.blogspot.com, isso já está aqui o endereço, e também o Dr. Roberto Tude, que veio aqui conversar com a gente, né, falando sobre esses acidentes, os primeiros socorros, as medidas que devem ser tomadas. Muitíssimo obrigado e parabéns pelo trabalho dos dois. Eu agradeço. Obrigado você, eu queria aproveitar e te entregar essa camisa. Obrigada. Do projeto Mergulho Cidadão. Pronto, olha aqui. E dizer a todos que tenham boas férias, boas festas de final de ano. Aproveitem, brinquem com responsabilidade. Pais orientem seus filhos, filhos ouçam seus pais. Exatamente, vamos dar mais trabalho para o Dr. Roberto Tude, né? Nesse final de ano.